no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos hoje diante da liturgia da palavra desta terça-feira da 20ª semana do tempo comum. Nós estamos hoje diante do texto da profecia de Zacarias e do Evangelho de Lucas no capítulo 9. Esta primeira leitura nos faz entender a presença de Deus entre nós. Deus se faz presente em nossa vida, se faz presença no coração da humanidade. E aí nós entramos na ideia de que quando Ele não age, quando Ele não se faz presente, ou a gente não, na verdade não sente a presença dEle, não é por conta de Deus, é por nossa conta, porque não sabemos acolher, não sabemos abrir o nosso coração, não sabemos enxergar por conta das nossas limitações, por conta dos nossos pecados, das asperezas da vida, das situações adversas. Deus sempre se fará presente na nossa vida, sempre estará conosco. Eu costumo dizer, se de fato nós termos a ausência de Deus na nossa vida, como muitas vezes as pessoas dizem: Deus não está comigo, Deus não gosta de mim, Deus não está na minha vida, e etc., a gente já faria a experiência do inferno aqui na terra. Porque o inferno, segundo a tradição católica, segundo a teologia, é a ausência plena de Deus. É a ausência plena de Deus. Quando Deus não está presente, quando Deus não está plenamente presente, na verdade, o mal, o inimigo, o Satanás, o fogo, toma conta, devorando toda a nossa vida. Então, essa situação só vai acontecer se nós optarmos deliberadamente pela distância do Senhor aqui na terra e chegarmos até o inferno. Então isso será. Mas o contrário, Deus sempre se fará presente em nosso meio aqui na terra. Maus e bons sempre experimentarão a presença do Senhor. Se até os maus Deus cuida, Deus ali dar o mínimo necessário para poder viver, por que não nós bons? Ou então pelo menos nós que nos esforçamos para sermos bons, Deus não se fará presente. Então, essa primeira leitura deseja atestar esta presença de Deus em nossa vida. Se fez presente na vida do povo de Israel, sempre se fará presente também na nossa vida. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos traz esta passagem de Jesus na terra dos samaritanos, na terra dos samaritanos. Nós já temos o conhecimento de que os judeus raiz e os samaritanos, eles não se davam bem por questões históricas que não convém a gente elencar. Então eles não se davam bem. Os judeus não toleravam os samaritanos e os samaritanos não toleravam os judeus. E Jesus estava passando pela terra deles e queria encontrar hospedagem. Pediu que os mensageiros fossem à frente para realizar isso. Mas os mensageiros não encontraram acolhimento. Pelo fato de Jesus ser judeu, pelo fato de muitos outros que são judeus estavam com Jesus. Então o que fazer? Jesus ia levar numa boa, ia seguir seu caminho, ia procurar acolhimento em outro lugar. Como eu falei, Ele sempre se faz presente em nosso meio, nosso Deus.
O que falta de nós é o acolhimento, é abrir o coração, acolher Jesus, acolher a Deus, deixar com que Ele entre e faça experiência conosco. Aqui a gente encontra um exemplo da falta de acolhimento. Os samaritanos não acolheram Jesus. E Jesus ia levar numa boa, ia levar adiante, tudo bem, não quer acolher, paciência. Mas aí veio a ideia de Tiago e João. Olha que ideia. A ideia, né, do autoritarismo, né? A ideia do senhor empregado, do senhor patrão, né? Ou então dos donos, ou então aquela ideia de subjugar as pessoas. Então Tiago e João falam aqui: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Olha, a ideia, né, do castigo, a ideia, né, de educar, de forçar a barra, né, com o aspecto da destruição, da força, né, de querer empurrar, de querer colocar de goela abaixo uma situação, se achavam os poderosos. A ideia romana do tempo, por exemplo, a ideia dos impérios, né, não quer acolher por bem, vai ter que acolher por mal. Era assim a ideia, né, de Tiago e João. Então eles queriam descer do céu fogo para poder destruir. Olha que situação. Eu acredito que eles estavam embebidos aqui também da raiva, né? Muitas vezes somos nós, né? Quando a gente está com raiva e a gente deseja o mal, né, para os outros, para as pessoas, né? Ah, tomara que caia um raio na cabeça daquela pessoa. Tomara que, né, dê uma topada, né, e caia no chão e quebre o pescoço, né? Às vezes a gente é assim, né? Às vezes a gente, né, lança umas maldições, mas depois a gente acaba se arrependendo, pedindo perdão. É um momento de raiva, é um momento de fúria, né, naquela situação. E às vezes a gente, né, acaba, né, maldizendo isso. Acredito que também foi o caso, né, de Tiago e João. No momento de raiva, porque não acolheram o seu mestre, o seu Senhor, queriam pedir do céu fogo, né, para acabar, para destruir, né, com aquela cidade. Mas Jesus o impediu, repreendeu-os e seguiu adiante. Porque é assim que a gente tem que fazer. Quando chegam os momentos, né, difíceis, quando a gente não encontra acolhimento, ou dificuldades, quando a gente não acolhe a graça, né, de Deus em nós, ou a gente não vê as pessoas acolhendo, a gente tem que seguir adiante, seguir em frente, orar, rezar, pedir a Jesus o dom do entendimento, o dom da compreensão. É assim que a gente precisa fazer, né? Pedir a Jesus o dom do entendimento, o dom da compreensão, né? Porque senão a gente vai sair da condição de discípulos, de missionários, para a condição, né, de julgadores, para a condição de juízes, para a condição de polícia, né, para outros tipos, né, de condição, né, de impérios que tentam subjugar os outros. E assim às vezes a gente faz diante da vida dos outros. A gente quer subjugar, né, os outros, quer que os outros sejam ou façam aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é o certo. Então a gente tenta, olha, fazer isso, subjugar, né, subjugar os outros, né, segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu desejo. E não é assim. O outro é livre, o outro tem a sua liberdade, o outro tem a sua história, o outro tem as suas situações. O samaritano tinha as suas situações, né? Suas situações, suas rixas históricas. Jesus compreendeu, tá bom, vamos seguir adiante. Não acolheu, paciência, vamos seguir adiante. Os discípulos com certeza seguiram esse mesmo gesto, o exemplo de Jesus. Que todos nós possamos aprender, né, com as atitudes de Jesus, que a gente acolha sempre a presença de Deus em nós, presença de Deus. Às vezes a gente quer condicionar a presença de Deus a quem está levando a presença de Deus. Mas Deus sempre vai estar presente em nós. Que Jesus nos ajude hoje e sempre, pelo século sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para